Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos iniciar um assunto que eu considero importantíssimo para aqueles que vão fazer concursos públicos onde consta direito civil. Ausência. Pessoal, é um tema que cai, e como cai, sobretudo nas provas da Fundação Carlos Chagas. É impressionante a tara que essa comissão FCC tem em relação ao tema da ausência. Um tema praticamente onipresente nas mais variadas provas elaboradas pela referida comissão. Antes de tudo, o que significa ausência? A ausência tem a ver com desaparecimento. A pessoa que desaparece, ela se considera ausente. Logo, existe um longo processo previsto no Código Civil para reger a sucessão dos bens da pessoa desaparecida. E esse processo nós chamamos de sucessão por ausência. É um processo que vai culminar, no seu fim, com o reconhecimento da morte presumida do ausente. Reconhecimento este pelo qual o juiz declara que o ausente é uma pessoa presumivelmente morta. Mas para chegar a esse reconhecimento de morte presumida, diversos trâmites devem acontecer. Lembro, a propósito, que em aulas atrás, ao comentarmos o artigo 7º do Código Civil, estão lembrados? Artigo 7º, nós dissemos que eventualmente é possível que a morte presumida seja declarada independentemente de reconhecimento de ausência. Casos em que o judiciário estaria apto a proceder ao reconhecimento imediato da morte presumida, sem antes ter que esgotar os trâmites ordinários do processo de ausência. E apenas a título de recordação, os casos de morte presumida que dispensam a prévia declaração de ausência são dois. O primeiro deles, quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, se é extremamente provável a morte de alguém que vivenciava um grave perigo à sua vida, nessa hipótese específica, é possível que o juiz decrete a morte presumida, sem antes ter que esgotar o processo de ausência. E a segunda hipótese, que também habilita o julgador a reconhecer imediatamente a morte presumida, é quando o ausente, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro de guerra, não for encontrado até 2 anos após o seu término. Então, se o sujeito desaparece, é feito prisioneiro de guerra, a guerra termina e ele não dá notícias do seu paradeiro, se 2 anos após o término da guerra, esse sujeito que desapareceu ou que foi feito prisioneiro não der notícias, ninguém souber onde ele está, também aqui é possível o reconhecimento imediato da morte presumida, sem que seja necessária a prévia declaração de ausência. Pois bem, tirando esses 2 casos, que estão previstos no artigo 7º do Código Civil, em regra, o juiz vai ter que proceder ao julgamento de várias etapas dentro do processo de ausência, a fim de que, finalmente, a morte presumida possa ser declarada. São casos em que a morte presumida tem que ser precedida pela prévia declaração de ausência, o que segue a regra geral do Código Civil. Agora, antes de iniciarmos a análise desses trâmites e dos artigos da lei a eles correspondentes, é preciso que nós tenhamos um conceito, uma definição. O que é ausência? Acompanhe aqui comigo. Ausência é o estado da pessoa que desapareceu
do seu domicílio sem deixar notícias do seu paradeiro e sem representante que administre os seus bens. Então esse é o conceito proposto a respeito da ausência. Temos assim que a ausência reflete o estado de uma pessoa que desapareceu do seu domicílio. Essa pessoa não está em casa. E tampouco há notícias do seu paradeiro. Ninguém sabe onde ela se encontra. Sendo de ressaltar que o desaparecido não deixou nenhuma outra pessoa habilitada a administrar os seus bens. Não há nenhum representante, nenhum preposto, nenhum empregado que tenha sido encarregado pelo ausente para administrar seu patrimônio. Então, configurada essa caracterização, se tem assim a pessoa como ausente. Pessoal, quando a pessoa desaparece nesses termos, é preciso, conforme já foi dito, que se instaure uma série de procedimentos. Procedimentos estes, dentro dos quais a ausência irá tramitar em juízo. E os procedimentos previstos pelo Código Civil são essencialmente 3. Acompanhem comigo. O primeiro procedimento. A curadoria provisória. Encerrada a curadoria provisória, segunda etapa, a sucessão provisória, fim da qual se procede à sucessão definitiva. E é exatamente nessa última etapa, sucessão definitiva, que se reconhece a morte presumida do desaparecido. A morte presumida somente vai ser decretada quando chegar na terceira etapa, que seria a sucessão definitiva dos bens. Valendo ressaltar que naqueles casos que nós analisamos aqui, previstos no artigo 7º do Código Civil, artigo 7º, é possível o reconhecimento imediato da morte presumida sem necessidade das etapas anteriores da ausência. Nos casos do artigo 7º, decreta-se a morte presumida e já se abre a sucessão definitiva do desaparecido, sem que tenha que fazer curadoria provisória ou sucessão provisória. Mas são casos que já foram analisados em aula passada e que hoje não vale mais a pena mencionar. O foco da aula de hoje é a ausência. Portanto, a ausência, como tal considerada, processamos em juízo através das 3 etapas que foram aqui listadas no quadro. Então vamos começar falando um pouco a respeito da curadoria provisória, que abre assim a primeira etapa da ausência. Acompanhe a leitura do artigo. Artigo 22. De acordo com o artigo 22, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á
curador. Um artigo longo, que retrata exatamente a primeira etapa da ausência, a etapa da curadoria provisória. Reparem vocês, o artigo começa conceituando a ausência, que é exatamente a hipótese em que a pessoa desaparece do seu domicílio, sem dela haver notícia e sem representante ou procurador a quem caiba administrar os seus bens. É o conceito que nós sugerimos no início a propósito da ausência. Aí na sequência o artigo diz: o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Percebam vocês, essa etapa da curadoria provisória, que inaugura assim os trâmites da ausência, ela deve ser requerida. E requerida por quem? Está no artigo, observem. A curadoria provisória é requerida por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Um dado importante este: qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público estariam legitimados para requerer em juízo a abertura da curadoria provisória. E requerida a curadoria provisória por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, o que é que acontece? O juiz declarará a ausência e nomeará um curador. Curador que seria a pessoa encarregada de gerir, de administrar o patrimônio do desaparecido. Então vejam vocês que através da curadoria provisória, requerida por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, o juiz declara a ausência e nomeia um curador, um responsável para administrar o patrimônio desse ausente. Então seria basicamente essa a orientação do artigo 22 do Código Civil. Passemos agora à leitura de outro artigo. O 23. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Pessoal, voltemos ao conceito da ausência. Quando eu conceituei a ausência, eu falei que o ausente seria uma pessoa que desapareceu do seu domicílio sem notícia do seu paradeiro e sem representante, tá lá. E sem representante que administre os seus bens, não foi isso? É possível que o desaparecido tenha deixado o representante. Só que esse representante simplesmente declina, abre mão dos poderes de representação. Ele renuncia à representação do ausente. Ou então, é um representante com poderes insuficientes, com poderes que não vão conferir a plena administração desses bens. Então, o representante que renuncia, ou então, o representante que não tem poderes suficientes, é o mesmo que não haver representante, pessoal. Porque se eu deixo um representante e esse representante renuncia, então eu não tenho um representante. Ou então, se eu deixo representante, mas seus poderes são insuficientes, é o mesmo que nada. Estão percebendo? Então é possível também que se declare a ausência, que se abra a curadoria provisória, como diz o artigo, se o ausente deixou um representante que renunciou aos poderes de representação, que não quis ou não pôde continuar a exercer o seu mandato, ou então, quando seus poderes tenham sido insuficientes. É exatamente essa a orientação do dispositivo em análise. Passemos agora à leitura do artigo seguinte. Artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável,
o disposto a respeito dos tutores e curadores. Vejam vocês, quando analisamos o artigo 22, voltemos a ele, nós verificamos que o juiz, na parte final, declarará a ausência e nomear-lhe-á um curador. Não foi isso? O curador nada mais é do que a pessoa que o juiz indica, que o juiz habilita para responder pelo patrimônio do ausente por ocasião do seu desaparecimento. Então, o curador tem que ser nomeado pelo juiz. Atenção, então. O mesmo juiz que nomeia o curador vai fixar os poderes desse curador. Vai dizer o que esse curador pode ou que não pode fazer. E interessante que os poderes desse curador, sua incumbência, são muito parecidos com os poderes e incumbências verificados lá em família, na tutela e na curatela. Tutela e curatela são institutos de direito familiar. Normalmente, o juiz nomeia um tutor para um menor órfão, um menor que não tem pais e que vai ficar sob tutela. E nomeia um curador, normalmente, para maiores e incapazes. O louco, por exemplo, o que já tem mais de 18 anos e por ser louco é incapaz. Então ele vai ser representado por um curador nomeado pelo juiz. Pois bem, se lá em família são estudadas a tutela e a curatela, que visam respectivamente proteger menores órfãos no primeiro caso e maiores incapazes no segundo, percebam vocês que os poderes e incumbências dos tutores e curadores vão se assemelhar bastante àqueles poderes e incumbências que o curador do ausente está desempenhando. O curador do ausente, ele administra patrimônio alheio. É por esse motivo, por essa razão, que o dispositivo em comentário deixa claro que aplicam-se a essa curadoria provisória as disposições pertinentes à tutela e curatela. Observe mais uma vez. Aqui no artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações. Muito bem. E na parte final, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores, significando assim que as disposições sobre tutela e curatela também vão reger no que couber a curadoria provisória do ausente. Então seria basicamente essa a leitura do artigo 24. Analisemos agora o artigo seguinte. O 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração de ausência, será o seu legítimo curador. Importante essa regra. Quando o juiz declara a ausência, nós vimos, ele declara a ausência e nomeia um curador para administrar os bens do ausente, não foi isso? Quem é esse curador? É o artigo 25 que dá a resposta. O curador normalmente é o cônjuge. Então, o cônjuge do ausente, em regra, é que vai ser nomeado pelo juiz para assumir a sua curadoria provisória. Agora percebam vocês, para que o cônjuge seja curador, é preciso que ele não esteja separado judicialmente, nem separado de fato há mais de 2 anos, antes da declaração de ausência. Isso é importante. O cônjuge não pode estar separado judicialmente, nem separado de fato há mais de 2 anos. Porque se estiver, ele não pode ser curador provisório. Então, cônjuge separado judicialmente não pode ser curador provisório. Cônjuge separado de fato há mais de 2 anos, também não. Porque eles não estariam se enquadrando aqui nos requisitos do artigo 25, caput do Código Civil. Uma questão interessante que vem se colocando na prática tem a ver com companheiro. E quando eu falo companheiro, eu pressuponho uma relação de união estável.
pergunta é a seguinte: se o ausente não era casado, se ele vivia em união estável, pode o companheiro ser nomeado curador provisório? Vejam vocês que o artigo 25 do Código Civil, ao se referir a essa possibilidade, circunscreveu-se a figura do cônjuge. Não falou em companheiro, o que nos leva a crer que o companheiro estaria fora, que o companheiro não pode assumir a curadoria provisória, já que o artigo somente menciona o cônjuge. Entretanto, na visão de alguns autores, sobretudo autores que visam equiparar a união estável ao casamento, é possível que o companheiro seja nomeado curador provisório. Alguns autores pensam dessa maneira. Aí na hora da prova vocês têm que adotar uma extrema cautela. Eu já vi questão em concurso dizendo assim: de acordo com os termos literais do Código Civil, o cônjuge e não o companheiro pode ser curador provisório. Vejam bem, de acordo com os termos literais do Código Civil. Literalmente, o Código Civil só fala do cônjuge, o que descartaria a possibilidade de o companheiro assumir a curadoria provisória. Agora, se a questão vier alicerçada numa visão doutrinária, diante da equiparação entre casamento e união estável, é possível que o companheiro seja curador provisório. De repente, a questão poderia ser correta. Diante de uma visão doutrinária que visa equiparar união estável a casamento, o companheiro pode ser curador provisório. Então, tudo vai depender de como a questão foi formulada. Pegaram a dica? Agora, se o cônjuge, se o ausente, ele não deixou nem cônjuge nem companheiro, o cara nem era casado, nem se juntou, quem vai ser o curador provisório dele? A resposta no parágrafo 1º. Acompanhe aqui. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nessa ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Então o artigo é claríssimo. Na falta do cônjuge, a curadoria provisória incumbe a quem? Aos pais. Então, se o ausente deixou pais, os pais dele irão assumir a curadoria provisória dos seus bens. Na falta dos pais, se não houver pais, a curadoria incumbirá aos descendentes. Então, observa-se a ordem. Primeiro os pais, na sua falta, os descendentes, desde que não haja nenhum impedimento que os iniba de exercer o cargo. Que impedimento seria esse? Por exemplo, o descendente é menor de idade. Ora, se o descendente é menor de idade, ele não pode ser curador. Afinal de contas, para você exercer a curadoria, você tem que ter capacidade civil plena. Então, para que os pais, no primeiro caso, ou os descendentes, no segundo, possam exercer a curadoria provisória, é preciso, conforme reza o artigo, que não haja impedimento que os iniba de exercer o cargo. Então, é um artigo simples, não tem muita dificuldade. Analisemos agora o parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Então, se a pessoa deixou filhos, netos e bisnetos, os mais próximos, os filhos, precedem os mais remotos. Cria-se assim uma preferência em que o descendente mais próximo irá exercer a curadoria provisória, preferindo assim aos mais remotos. Então, na presença de filhos, netos e bisnetos, a curadoria provisória incumbe aos filhos. Se o ausente deixou netos e bisnetos, a curadoria provisória incumbirá aos netos, e assim por diante. E, finalmente, de acordo com o parágrafo 3º, na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Isso é interessante. Se não houver nem cônjuge,
nem descendente, nem ascendente, o juiz escolherá a pessoa do curador. Isso me faz recordar uma situação que eu vivenciei como advogado há algum tempo atrás. Eu estava saindo de uma audiência e dei uma passada lá na vara de órfãos, ausentes e interditos, em Olinda. E nessa vara, o juiz responsável tinha sido meu professor na faculdade. Eu apareci lá só para cumprimentá-lo, dar um oi. Ele chegou: Mário, vem cá, senta aqui. Eu me sentei na mesa dele. Disse: olha, a gente está aqui com um processo de ausência, o cara sumiu, era divorciado, não deixou filhos, era órfão, não tinha pais, enfim. Não tem ninguém que possa ser curador dele. Eu digo: e daí? Aí o juiz respondeu: e daí que o curador vai ser você? Eu digo: eu, excelência? Sim. Eu só vim dar uma passada, pronto, você deu essa passada e agora vai ser curador provisório desse processo. E eu tive que aceitar, pessoal. Porque se trata de um munus público. O que é munus público? Munus público é uma imposição que a justiça ou mesmo a administração pública impõe a qualquer pessoa do povo para exercer uma atribuição de interesse para o Estado. O termo é esse, munus público. Deixa eu colocar aqui no quadro, porque de repente vocês podem verificar essa expressão na prova. Então, só o fato de eu comparecer na vara de ausentes, órfãos, ausentes e interditos, e o juiz ter ido com a minha cara, faz com que ele possa me escolher como curador provisório e eu legalmente estaria obrigado a exercer esse munus público. Ah, mas se eu tivesse com viagem marcada para a Europa e fosse passar um ano, aí seria uma justificativa minha. Eu iria justificar a minha impossibilidade alegando ter que realizar uma viagem onde permaneceria um tempo considerável lá fora. O munus público pode ser declinado, pode ser renunciado, se houver justa causa. Mas como no caso eu não tinha nenhuma justa causa para alegar, eu tive que exercer essa função, né, de curadoria provisória. Então vamos fazer um breve resumo acerca da curadoria provisória. Primeiramente, curadoria provisória é a etapa inaugural da ausência. Quem pode requerer? Qualquer interessado ou o Ministério Público. Quais suas consequências? O juiz declara a ausência, manda arrecadar os bens do ausente e nomeia um curador para administrá-los. Quem é esse curador? Na prática, o cônjuge, desde que não esteja separado judicialmente ou de fato há mais de 2 anos, os pais e, na sua falta, os descendentes. Então, creio que com isso nós teríamos aqui encerrado a visão a respeito da curadoria provisória. Pessoal, um forte abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro.